E eu tenho a pergunta aqui do Roberto. O Roberto é do Rio Grande do Sul, está mandando uma boa tarde. Boa Ele tarde. fala que ele estava prestes a entrar na reserva quando mudou a lei. E ele teve que trabalhar mais tempo por causa do tal pedágio. Ele queria saber se isso é legal ou se ele consegue algum tipo de revisão judicial. Aí tem que ver o quê? Quanto tempo de serviço ele já tinha quando publicou a lei. Porque realmente a lei, no começo da nossa entrevista eu falei que ela aumentou o tempo de serviço, né? Então, quem estava ali e não tinha completado o tempo anterior, tinha que pagar um pedágio, ficar um tempinho a mais. Uns ficaram 6 meses, outros ficaram 1 ano. Aí tem que ver quanto tempo de serviço ele tinha naquela época que publicou a Lei 3954 de 2019, para ver se dá para fazer alguma coisa ali para ele, nesse caso, né? Porque aí se der para fazer e ele ficou a mais, aí vai ter que aumentar os adicionais, as gratificações, porque ele ficou mais tempo. E eu tenho a pergunta também do Marcos, está mandando uma boa tarde. Ele é de Santa Catarina, nos acompanhando aqui pelo site. Ele diz que o posto dele não teve aumento, que ele esperava, né? Mas com a lei, enquanto outros tiveram um valor a mais, ele não. Ele queria saber se tem como discutir essa diferença salarial também na justiça. Tem sim. É o que muitos falam, é o adicional disponibilidade, né? Ele ficou muito contraditório, na verdade. Então, assim, muitos militares entraram para poder rever esse adicional. E eles estão ganhando, sim, realmente, tá? O tempo deles tem que ser considerado maior. Mas aí tem que ver o contra-cheque, tudo certinho, para poder dar um parecer mais certo para ele. Mas realmente tem como rever, sim. E o Renan, ele pergunta aqui, né, por que procurar alguém que atua especificamente no direito militar pode fazer a diferença em relação à orientação jurídica. Depois da consulta, o cliente recebe essa orientação? É importante você procurar um militar da área, porque se você quer tratar de assunto militar, você tem que procurar um advogado militar, que realmente tem experiência nessa área, porque é uma área muito específica, né? Até para você conversar dentro de um batalhão, você tem que saber até como que eles tratam lá dentro. Porque tem nomenclatura, se uma pessoa não é da área e chega lá e fala assim, não, esse militar aqui, ó, ele ficou agregado muito tempo. Aí você fala assim, mas o que é agregado? Né? Não, mas o soldo dele tá aqui, ó, ele recebeu. Aí você fala, o que é soldo? Aí até você procurar, não, eu vou para casa, vou estudar, mas assim, como que você vai trabalhar ali dentro do quartel? Porque eu falo assim, isso aí não sabe, não. Esse advogado aí tá querendo enganar você. Eles falam isso, né? O próprio militar, Verdade. já para o militar já não ficar com o advogado lá dentro. É porque a linguagem também é outra, né, doutora? É Então, outra. quando você pega o advogado especialista no direito militar, ele já está dentro do militar, assim, né, das Forças Armadas, para poder dar aquela resposta, até às vezes, que que não está acostumado não daria, né, doutora? É verdade, é isso. E isso influencia muito lá junto com o militar. Porque impõe até respeito. Fala, não, peraí, então agora a gente vai fazer as coisas certinho. Vamos ver aqui, né, o que se faz a sindicância, vamos acompanhar, porque esse aqui, senão, vai dar problema para a gente. E eles não querem problema, né? Então, é bem melhor assim, procura um da área. Por exemplo, se eu quero um divórcio, eu vou procurar um advogado de família. Né? Se eu quero uma pensão, eu vou procurar um advogado de família. É verdade. E a Michele está mandando parabéns pela entrevista e que ela acompanha sempre os vídeos no grupo jurídico aí. Obrigada pela resposta. Eu que agradeço. Obrigada, Michele. E a gente tem também a última pergunta enviada pelas redes sociais, que é da Sônia, de Minas Gerais. Ela fala que o marido dela foi para a reserva e o valor que recebe hoje é menor do que quando ele se alistou. A lei pode diminuir o salário de quem já estava na carreira assim? Isso pode existir ou dá para entrar com uma ação? Nossa, essa situação dela deve estar muito deve ser ilegal. Ela né? diz aqui, ó, eu vou até ler novamente, meu marido foi para a reserva e o valor que ele recebe hoje é menor do que quando ele se alistou. Essa lei pode diminuir o salário de quem já estava na carreira assim, Não, antes de existir?
Não, a lei ela não trouxe um aumento significativo para os militares, principalmente a gente considerar os praças. Mas reduzir salário, reduzir o soldo deles, não, de forma alguma. Então, se está havendo isso aí, está errado, aí ela tem que rever. E não pode esperar muitos anos, porque só pode pleitear os últimos 5 anos. Então, tem que ver quando que ele foi para a reserva e já agir rápido para ela não perder muito dinheiro aí. Porque, às vezes, se ele foi para a reserva há uns 7 anos, 2 anos, ela já perdeu. É Né? verdade, ela Então, tem como consegue rever. reaver esses 5 anos, né? Isso, tem sim. Porque essa aí é uma situação muito, muito diferente. Porque Bastante diferente. ganhar menos do que quando entrou na reserva, deve ter Tem acontecido coisa alguma errada, coisa. né, doutora? No contra-cheque dele deve ter. Às vezes estão fazendo desconto que nem poderia ter realizado, né? Às vezes pode ser muita coisa descontada e quando chega no líquido, né, tá menos do que quando ele se É, alistou, né? pode ser também. Aí tem que trazer o contra-cheque e a gente faz uma análise. E, doutora, a gente está chegando ao final da entrevista. Eu gostaria de saber se faltou a gente acrescentar algo que a doutora gostaria de estar falando sobre o tema da lei. Eu queria falar o seguinte: a Lei 3954 de 2019, ela trouxe muita desesperança para os militares temporários. No entanto, eles não têm que ficar só focado nela. Por quê? Porque o judiciário já vem reconhecendo situações que ela trata como legal, mas que vem trazendo prejuízo. Então, assim, o juiz ele já está mandando reintegrar, o juiz já está mandando voltar a pagar o soldo, para eles não ficarem tão desesperançosos com relação à Lei 3954, né? E a questão da reforma realmente ainda está assim, só se for considerado inválido. Mas o que é invalidez hoje? A invalidez hoje é quando você não tem condições de exercer a profissão que garante a sua subsistência. E é isso que o advogado tem que mostrar para o juiz. Porque não é qualquer profissão, é a profissão que garante a sua subsistência. Se eu sou militar, qual é a profissão que garante a minha subsistência? É a atividade militar. Então, tudo tem uma solução. Tem que procurar. Aconteceu uma situação, está incapacitado, está doente, está sofrendo perseguição, é pensionista, está havendo desconto, porque toda essa lei alterou, né? Então, procura um advogado, não fique esperando, não, porque quanto mais esperar, menos direito essa pessoa vai ter. E mais difícil fica para poder reaver os direitos depois. Então, E a essa lei mexeu em 3954, tudo, né, doutora? Não foi uma tudo, coisa mexeu só específica, né? pensão. Ela não falou assim, eu mexi só com o temporário. Ela mexeu com as pensionistas, mexeu com os temporários, mexeu com as gratificações, né? Mexeu com a reforma. Então, assim, para o pessoal não ficar muito triste, né? A gente fala triste, desesperançoso, porque essa lei só trouxe prejuízo. O Poder Judiciário já está revendo isso. E já tem muitas decisões favoráveis. E pode ser que aconteça aí no futuro alguma alteração ou modificação dessa lei, doutora? Sim, sim. Já tem um projeto de lei que já está para rever, inclusive, a questão da reforma desses militares temporários. Porque realmente essa parte ela é inconstitucional. Porque se a Constituição garante a dignidade da pessoa humana, o amparo do Estado, aonde que está esse militar temporário que não tem direito a nada e está doente? E quando adoeceu, estava sob a proteção do Estado. Né? Aí o Estado fala assim, não, você estava aqui, tudo bem, você machucou. Ah, não, agora você se vira para lá, você volta lá para sua família, ela que se vira e cuida de você. Não, ele estava em missão, ele estava cumprindo ordem. Né? Porque se não cumprir ordem, é preso. Então, o que você faz? Precisa ser revista essa lei e adequada, né? Porque eles fizeram a lei, mas isso acabou respaldando em todos os militares, né? E assim, né, Rita, se você vê, você pega os temporários, os praças temporários são os mais humildes, né? É os que menos instrução têm para poder ir atrás dos seus direitos. Então, por isso que isso que a gente faz é um trabalho até social também, né? Porque Sim. às vezes uma coisinha, uma palavrinha que a pessoa vê já desperta e fala, ah, não, então peraí. Porque às vezes tem filho para cuidar,
né? E não fica desamparado. Com certeza. E o conteúdo informativo, ele é primordial justamente para as pessoas conhecerem os seus direitos e procurarem a orientação jurídica, né? Isso mesmo. Doutora, quais são os seus contatos? Como as pessoas podem estar fazendo para tirar dúvidas? Elas Ó, podem entrar em contato como? eu tenho um Instagram pessoal, que é o nataliasiriane.adv, né? E eu tenho um Instagram profissional também, que é o NC Advocacia Militar. Quem quiser entrar em contato, pode entrar em contato tanto por um quanto pelo outro. A gente faz atendimento online em todo o Brasil. Não precisa preocupar, porque às vezes tem militar que quer aquela. Ah, mas aí eu vou conversar de longe, como é que eu faço? Eu tenho documento. Hoje já é uma prática, né? Esse atendimento virtual. Então, as redes sociais que a gente atende são essas, é nataliasiriane.adv e o MC Advocacia Militar. Tem também o contato, o WhatsApp, é 349-9646-7779. Pode entrar em contato também, que a gente agenda um atendimento, faz uma consulta, e esse militar sai de lá mais esclarecido e às vezes até mais aliviado, né? E a doutora também tem a parte de assessoria e consultoria também para os advogados que querem entrar também na parte do Isso. direito militar, né, doutora? Nós temos sim, nós temos a parte de mentoria. Por quê? Depois da lei 3954 de 2019, houve muita ilegalidade e muitos advogados tiveram interesse em iniciar nessa área. Até depois também, quando foi a eleição do Bolsonaro, porque ele era militar. Então isso despertou muita interesse Interesse? por essa área militar. E eu falei assim, como a gente via que tinha muita procura, a gente começou também a dar essa mentoria, porque é uma área com poucos especialistas, realmente que sabe a matéria, né? E o advogado, ele tem ali uma oportunidade muito grande de ter um público, e é um público fiel. Porque o militar, ele honra o pagamento, ele é um público fiel, ele tem muita vergonha, né, de dever, de não sei o quê. Então, a gente dá essa assessoria para esses militares, para esses advogados que querem ingressar nessa área e na hora que for realmente ali trabalhar, já se sentir mais preparado. A gente acompanha também o primeiro atendimento para não se sentir muito perdido, porque o militar, a hora que ele senta, ele vai contar a vida dele. Aí ele vai contar do jeito dele, com como é que eu vou falar? As nomenclaturas da caserna lá, né? Então o advogado tem que estar atento. É verdade, doutora. E eu gostaria de agradecer a sua presença no programa Bate-Papo Legal, trazendo esse conteúdo maravilhoso aí, e sempre está aqui com a gente como apoiadora dos espaços jurídicos, trazendo conhecimento também para todos os militares, e não só para os militares, né, para a família dos militares também, porque isso é muito importante, às vezes o militar não vê, mas alguém da família viu, falou, ah, você viu lá o conteúdo, então isso também é bastante esclarecedor, porque as pessoas que não são da área militar acabam também aprendendo também, sabendo os direitos dos militares, né? É muito importante, Rita, porque é igual você falou, às vezes um vê, aí já fala, nossa, você viu isso aqui? Aí passa para o outro, para o outro. Às vezes até chegar, às vezes, no próprio militar, né? E assim, quando você está protegido, você sabe dos seus direitos, você trabalha até melhor. Você fala assim, É nossa, verdade. agora eu tô desamparado, tô perdido, tô enrolado, vou sair daqui doente, filho para cuidar. E quando você traz uma esperança para esse militar também, ele se sente mais corajoso, mais alegre para trabalhar. E isso reflete até na família também, né? É verdade, doutora. Então, muito obrigada pela sua presença aqui no Bate-Papo Legal e aguardo a doutora com mais um tema aí para trazer esclarecimentos para o pessoal. Eu que agradeço, obrigada. E mês que vem estaremos aí trazendo um tema. Vou escolher um tema assim que o pessoal tem muita dúvida para a gente bater um papo. Ok, e o Renan está falando que o bate-papo é bastante esclarecedor, gratidão. O pessoal também agradecendo aqui, o pessoal que está no grupo também, ao vivo aqui com a gente também na transmissão do canal TP Fest, vai mandando parabéns pela entrevista, doutora. Obrigada.
E hoje a entrevista foi com a advogada a doutora Natália Siriani, ela que é a especialista na área militar. Os contatos dela, @nataliasiriani.adv ou @NC Advocacia Militar. Então, vocês podem estar entrando em contato. Muito obrigada, doutora. A gente se vê no próximo programa. Obrigada a todos que participaram aqui, mandando as suas perguntas. O pessoal que está ao vivo também pelo canal TPFest. Obrigada pela audiência, pela participação também pelos espaços jurídicos e o grupo jurídico. E eu vou ficando por aqui, agradecendo a audiência. Até o nosso próximo programa. Boa tarde, doutora. Boa tarde, tchau. Tchau.